15 de novembro de 1889. O Brasil deixou de ser monarquia e passou a ser república. Para entender um pouco mais dessa história e para relembrar um pouco mais dessa história, nós vamos conversar com o professor Rui, professor de História, que vai falar para a gente um pouquinho mais dessa data, que é muito importante, se não uma das mais importantes para nós brasileiros, professor. Sim, perfeitamente. Obrigado pelo convite. E pela importância, sim, principalmente no momento que a gente vive, né? Nós vivemos um sistema republicano de governo. E falando um pouco, como você já disse bem, 1889, finalzinho do século XIX, eu vou falar rapidamente sobre a questão do contexto histórico da época. Nós vínhamos então de uma situação de Brasil Império, né, que teve a divisão, primeiro reinado, período regencial, segundo reinado. Durante o governo do segundo reinado, né, Dom Pedro II, de 1840 a 1879, percebe que são 49 anos de governo. Foi um período com uma série de leis abolicionistas, né, todas as leis abolicionistas. Isso tudo enfraqueceu muito do poder do imperador. Por quê? Vamos explicar ali a monarquia. A monarquia na época era sustentada, assim, vamos dizer, por 3 pilares, né? Eram os donos de escravos, fazendeiros, o exército, questão militar, e a igreja católica. Então a gente chama isso de 3 questões, né? As 3 questões que derrubaram a monarquia, ajudaram a derrubar a monarquia. A questão religiosa, a questão militar e a questão abolicionista. Questão abolicionista, em primeiro lugar. Os fazendeiros, donos de escravos, proprietários de escravos, percebendo um prejuízo no número de escravos que iam ficando livres e em busca de uma indenização que não obtiveram, então eles romperam as relações, né, de apoio com Dom Pedro. Aí, principalmente após a assinatura da Lei Áurea, né, que vai abolir, entre aspas, né, definitivamente a questão do escravo, da escravidão do negro no Brasil. Mas não fizeram políticas públicas de acolhimento, de apoio a toda essa comunidade, de inserir eles na sociedade. A questão religiosa é porque na época o Papa deu uma orientação para que todos aqueles que fossem maçom, participassem da maçonaria, não frequentassem os templos religiosos católicos. Aí Dom Pedro, que era maçom, tinha uma elite também maçônica, revoltado com isso, indignado, entrou em choque com alguns padres, alguns bispos religiosos, né? E aí a igreja também católica deixa de dar apoio a Dom Pedro. Então, mais um pilar que vem abaixo. E a questão do exército, questão militar, desde a Guerra do Paraguai, de 1865 a 1870, maior conflito internacional que o Brasil se envolveu, o exército brasileiro, na época de Duque de Caxias, né, percebeu o quanto que nós estávamos aquém, distante de outros exércitos, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai. E sendo assim, na volta, eles começaram a pressionar Dom Pedro, reivindicando melhores condições de trabalho, melhores salários, melhores armas, enfim. Dom Pedro também não gostou, rompeu com eles e ele perde então esse terceiro apoio. Junto a esses 3 pilares que ele perde o apoio, mais a questão da década de 1880, onde Dom Pedro já atravessava por um momento debilitado de saúde, ele viajava muito para a Europa, para Petrópolis, estava com a saúde debilitada. Junto com essa falta de apoio de toda essa elite, não teve outra maneira senão, né, o exército se mobilizar e proclamar a tão sonhada república que a gente estava esperando desde a independência. Só que foi uma república, eu falo assim, elitizada, né, de cima para baixo, não houve uma participação efetiva da população, do povo, mas foi assim, pelo menos foi o primeiro passo para a nossa república de exercer a democracia. Num primeiro momento, os 4 anos, conhecido como República da Espada, pelo fato de ser o presidente Marechal Deodoro da Fonseca, um militar, e o seu vice, Floriano Peixoto, também um militar. Depois de 2 anos, ele já renuncia, assume seu vice por questões de diferença com o legislativo, mas falar de república é bastante contagiante, porque, falando rapidamente, a república se tornou a República da Espada, depois teve a República Oligárquica, a República Velha, a República do Café com Leite, ora um presidente mineiro, um presidente paulista, o voto de cabresto, o coronelismo, uma farta corrupção, porque votava em quem era mandado. Não tivemos o voto ainda disponível para todos. Nosso primeiro presidente civil foi Prudente de Moraes, eleito, porém elitizado, porque o voto, né, o sufrágio não era universal, votavam só os homens, ainda tinha que ter um certo ganho de dinheiro, as mulheres não votavam, analfabetos não votavam, enfim, excluía boa parte da população. E assim foi. A era Vargas, depois um período de redemocratização,
a ditadura militar no Brasil, as diretas já, e a gente está sempre aí, né, brigando e lutando pela República. É uma construção constante, é um exercício de cidadania de fato. Diretas já, eleito Fernando Collor, impeachment de Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso por 2 vezes, Lula por 2 vezes, Dilma por 2 vezes, impeachment, Michel Temer e atualmente Jair Bolsonaro. O ano que vem nós temos eleições aí e isso é República. Mas qual é o sonho da República nossa? Uma República onde podemos exercer a democracia, o respeito, a solidariedade. E eu sempre disse, o presidente tem que governar para todos, não é para um setor ou para aquele outro setor, né? E a gente tem o direito, sim, o dever de cobrar dos nossos governantes. Isso é fato. Eles são eleitos pelo voto do povo e toda vez que um governante, um político é eleito, ele tem não quer dizer necessariamente que ele venceu pela maioria. Pelos votos que tiveram, por exemplo, numa eleição, nós temos 220 milhões de brasileiros. Se um presidente ganhou com 50, 60 ou 70 milhões, ele não está com a maioria dos brasileiros. Aquele povo, que é um número expressivo que votou, mas ele tem toda a diferença, o outro também para governar, para olhar. Ou seja, a democracia e república é governo do povo, para o povo e pelo povo. E nós temos o direito, sim, de questionar e exigir nossos direitos e cumprir com nossos deveres. Tá? Isso sim é uma verdadeira democracia e isso sim é exercer, né, uma república sadia. Falando ainda em república, o Brasil é um país novo, né? Não é um país tão velho como outros países. Nós temos muito que aprender ainda sobre república, nesta evolução que vem acontecendo durante o tempo. Ainda falta muito, né, professor? Infelizmente, nós somos novos e falta muito, que a República, se a gente falar de democracia, é lá da época da Grécia Antiga, né, o berço da democracia. Mas se a gente for comparar com outros países da América, por exemplo, Estados Unidos, né? Estados Unidos é um exemplo, né, de democracia, entre aspas, também que agora está bem polarizado, dividido lá, mas é um exemplo bastante interessante de república. E é um país, apesar de ter promovido a independência 50 anos antes que nós, ele começou a ser colonizado, na verdade povoado, 1,5 século depois que nós. Mas nós temos outras repúblicas na América do Sul, né? Nós temos Argentina, Chile, Uruguai, enfim. Mas nós somos, relativamente ao velho mundo, a Europa, nós somos novos, porque nós temos aí, 521 anos, tá? Temos muito que aprender, e eu espero que a gente aprenda, porque eu desde quando jovem eu ouço isso. O Brasil é um país do futuro, nós temos muito que aprender. Só que hoje eu já sou idoso, e eu ainda estou ouvindo o mesmo discurso, né, perpetuando. Eu espero muito que a gente consiga modificar esse estado de coisa.